agradecer por mais este momento de estudo na escola dominical. Abençoa-nos, Pai, neste tempo que teremos aqui, que seja um tempo proveitoso, que possamos aprender um pouco acerca do batismo como elemento de culto. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, meus irmãos, nós temos estudado sobre culto público, e temos estudado os elementos do culto público a Deus. Nós já estudamos alguns elementos que são importantes para a adoração pública a Deus, e nós estudamos elementos que nós encontramos uma base bíblica bem explícita na Escritura Sagrada. O Senhor, então, ordenando elementos que devem ser considerados por nós como elementos do culto público a Deus. Então, há elementos que são para adoração pública, há elementos que muitos acrescentam por aí, e como acabei de falar, se tratam de acréscimos à adoração pública a Deus. A adoração pública a Deus ela é muito determinada e ela é muito bem definida pela Escritura Sagrada. Mas como mencionei também na semana passada, quando nós falamos sobre adoração pública e falamos sobre o princípio regulador do culto, e segundo os nossos padrões doutrinários, o princípio que regula o culto ou que determina o que é um elemento do culto público é a Escritura Sagrada. Ela somente. Mas, quando nós tentamos extrair da Escritura quais são os elementos do culto público, nós jamais devemos considerar que quando falamos o princípio regulador do culto diz que somente o que é ordenado pela Escritura é elemento de culto. Tipo, Deus falando o que deve ser feito. Nós não podemos dizer somente isto. Quando nós falamos sobre a Escritura como princípio regulador, nós estamos querendo dizer também que o que é extraído da Escritura, de modo, inclusive, não tão claro, e nós chamamos isso de dedução ou inferência, ou que é chamado de boa e necessária consequência da Escritura, também deve ser considerado como elemento de culto. Aquilo que pode ser extraído por boa e necessária consequência. Então, não necessariamente o que é explicitamente declarado. Até falamos um pouco sobre isso agora, quando falei sobre batismo infantil. Não tem que ter necessariamente uma ordenança explícita. Nós conseguimos extrair da Escritura como um todo uma verdade que é fundamental e inegociável. Então, doutrina se faz também assim. Então, quando nós olhamos para o batismo como elemento de culto, você vai olhar assim e vai pensar, tá bom, mas qual o exemplo que nós temos na Escritura de que o batismo se trata de um elemento de culto? E como mencionei no domingo passado, é difícil tratar sobre isto. Você vai encontrar pouca coisa falando sobre isto, mas é comum e é abraçado sem a menor tipo de dificuldade que o batismo é de fato um elemento de culto. Ninguém questiona isso. Ninguém questiona. O meu propósito aqui é tentar apresentar algumas razões para tratarmos então o batismo como de fato um elemento do culto público importante e especial. Eu vou me utilizar aqui, sobretudo, da tese de doutorado de um pastor presbiteriano, onde ele vai tratar sobre isto um pouco, e é onde eu pude ter um pouco mais de clareza acerca disto. Então, como vimos rapidamente domingo passado, nós falamos um pouco sobre o que é o batismo, sobre o significado do batismo também, falaremos um pouco ainda agora, e conversamos um pouco sobre isto. No finalzinho da nossa aula, inclusive, eu tentei apresentar que os nossos padrões doutrinários consideram o batismo, de fato, como elemento de culto. Então, isso desde os tempos da Reforma, desde antes, na verdade, desde o período da Igreja primitiva, a Igreja considerava o batismo e praticava ele na adoração pública para isso, e há razões para isto. Então, nós vimos que a Confissão de Fé de Westminster, capítulo 5ª seção, trata o batismo como elemento de culto. Nós vimos que a pergunta 108 do Catecismo Maior de Westminster trata o batismo como elemento de culto.
nós vimos que o diretório de Westminster ele vai dar recomendações práticas de como o batismo deve ser feito, bem como a ocasião do batismo. Ele vai dizer na congregação, na adoração corporativa, então se trata da adoração pública. Essa era a interpretação dos nossos padrões doutrinários acerca do batismo, bem como da ocasião em que ele deveria ser administrado. Tanto o batismo de adulto como o batismo de crianças. Mas vamos pensar um pouquinho. Qual a natureza do batismo? Vejam, a natureza do batismo é a admissão no corpo de Cristo. Vai tratar sobre a admissão no corpo de Cristo. É quando alguém é recebido por batismo na igreja. Então, o Novo Testamento ele diz muitas coisas sobre a natureza do batismo. Um aspecto do batismo é particularmente importante. Ele serve como uma forma de admitir pessoas no corpo visível de Cristo e na comunhão dos santos. O corpo visível é a igreja, que nossos olhos podem contemplar, né? Nós falamos em igreja visível e invisível. A igreja visível é a igreja que nós congregamos, que nós estamos contemplando aqui com os nossos olhos, domingo após domingo. Então, é um aspecto disto, para entrar como membro e da comunhão dos santos. O significado fundamental da palavra baptizo, a palavra batizar, como é usado no Novo Testamento, ele tem um significado. E o significado fundamental do batismo é lavar. Aponta para aquela ideia de purificação, de lavar dos pecados e muitas coisas além disso. Sua função primária, no entanto, é a de identificação. Quando Jesus ele foi batizado por João Batista, o que aconteceu ali? Ele se identificou com o povo pecador por quem haveria de morrer. Ele não pecou. O batismo ali, feito por João Batista, era um batismo para arrependimento, para purificação. Cristo não tem pecados, mas ele se identificou com o povo pecador por quem deveria morrer. É isso que nós encontramos em Mateus capítulo 3, do verso 13 ao verso 15. Esse foi o sentido em que a congregação, a igreja de Cristo no Antigo Testamento, saiu do Egito. Como vai dizer Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 10, verso 2, que vai dizer, batizada em Moisés na nuvem e no mar. É interessante, porque ali aponta para a ideia de pessoas que são identificadas ali na congregação, né? Este foi o sentido em que a congregação que saiu do Egito foi batizada em Moisés na nuvem e no mar. Aqueles que foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo são aqueles, então, que também foram batizados em Cristo e assim vestiram-se de Cristo. Então, há uma questão de admissão, há uma questão de identificação e há também a relação daquelas pessoas que foram batizadas com Cristo. Elas são batizadas em Cristo e assim elas se vestem do próprio Cristo, como diz Gálatas, capítulo 3, verso de número 27. Então, em particular, o que o batismo ele significa é a união que os crentes têm com Cristo em sua morte e ressurreição, com todos os benefícios que fluem deles. Como nos diz Paulo em Romanos capítulo 6, verso 3 em diante. Como resultado de sua união com Cristo, os crentes também são membros uns dos outros. E desfrutam da união e comunhão uns com os outros na igreja. Fomos todos batizados, todos somos membros do mesmo corpo, todos desfrutamos uns da comunhão dos outros. É o que nos diz a palavra. Você pode olhar Efésios capítulo 1, versos 22 a 23. Pode olhar também para o texto de Colossenses capítulo 1, versos 18 e verso de número 24. Nesse sentido, o batismo ele vai cumprir um propósito muito especial e muito prático também. Como mencionei, é a admissão solene de pessoas a este corpo de Cristo, de pessoas do corpo visível de Cristo na terra. Parece então que por esta razão,
os repetidos exemplos de batismo no livro de Atos são de pessoas sendo batizadas e então crendo, não é, e sendo recebidas na igreja. É interessante, você pode olhar Atos capítulo 2, verso 41. Sendo batizados e eles foram recebidos à igreja de Cristo naquele período. Aqueles que creram junto com suas famílias, eles foram aqueles que obedeceram ao mandamento contido na pregação apostólica de se unirem à igreja através do batismo. Então, obedecer ao mandamento de Cristo a esse respeito e ingressar na igreja eram considerados tão importantes que o batismo fazia parte do primeiro sermão evangelístico de Pedro. Muito importante. Então ele prega e fala inclusive sobre isto. Basta você conferir Atos capítulo 2, verso 38 e versos seguintes. Então, visto que é pelo batismo que os discípulos são, de modo solene, admitidos no corpo visível de Cristo, o batismo não tem apenas um significado individual. Se admite no corpo de Cristo, na comunhão de todos os santos, não tem um significado simplesmente individual e particular, mas corporativo. Envolve a mim e aqueles que estão ao meu redor também. Então tudo isso foi dito para apontar para esta realidade da corporatividade, da união entre essas pessoas naquela ocasião. Embora o batismo ele seja administrado a pessoas individuais, em última análise, não é um assunto privado e nunca foi. Em comum com todos os meios de graça, o batismo é um ato de adoração, pelo qual o Deus triuno é adorado e glorificado pela fé. É um ato de culto, de adoração. Então, o significado corporativo do batismo, ele é intensificado pelo fato de que não é apenas aquele que está sendo batizado que participa ativamente e se beneficia do batismo. Todos aqueles que estão na igreja, de alguma forma, se beneficiam do batismo administrado a outras pessoas também. Aqueles que estão contemplando o batismo não são membros ociosos no processo. Eles são participantes ativos. Nós, quando contemplamos alguém sendo batizados, nós devemos ser aqueles interessados em fazer aquilo que o nosso padrão, a Catecismo Maior de Westminster, recomenda, na pergunta de número 167, que é melhorar os nossos próprios batismos. Melhorar os nossos próprios batismos, fortalecendo a nossa fé e renovando o exercício de seus próprios dons e graças. Ou seja, fortalecendo a nossa fé quando contemplamos pessoas ali experimentando o batismo no culto público. Nós também somos beneficiados. É isso que diz a pergunta 167 do Catecismo Maior. Como devemos tirar proveito do nosso batismo? O dever necessário, mas muito negligenciado, de tirar proveito de nosso batismo, deve ser cumprido por nós durante a nossa vida, especialmente no tempo da tentação e quando assistimos à administração desse sacramento a outros, por meio de séria e grata consideração da sua natureza e dos fins para os quais Cristo instituiu, dos privilégios e benefícios conferidos e selados por Ele e do voto solene que nele fizemos, por meio de humilhação devida à corrupção pecaminosa, às nossas faltas, e ao andarmos contrários à graça do batismo e aos nossos votos, por crescermos até a certeza do perdão de pecados e de todas as demais bênçãos a nós seladas por esse sacramento, por fortalecer-nos pela morte e ressurreição de Cristo, em cujo nome fomos batizados para a mortificação do pecado e vivificação da graça, e por esforçar-nos a viver pela fé, a ter a nossa conversação em santidade e retidão, como convém àqueles que deram os seus nomes a Cristo, e a andar em amor fraternal, como batizados pelo mesmo Espírito em um só corpo. Há várias referências bíblicas aqui, você pode pegar o catecismo e depois conferir um pouco das bases bíblicas para afirmações como estas acerca do modo que nós nos beneficiamos do batismo quando nós contemplamos ele sendo aplicado na adoração pública a Deus. Então, meus irmãos, aquele que é batizado
Ele é alguém que está sendo adicionado à comunidade de adoração para o benefício de todo o corpo de Cristo. Para todo o corpo de Cristo. Para usar as palavras de um teólogo chamado Douglas Bannerman, como uma ordenança de Cristo, e uma na qual ele fala especialmente a alma, o batismo é mais apropriado, onde, de acordo com sua expressa promessa, ele mesmo está no meio de seus discípulos. Deus está no meio de seus discípulos. Como uma ordenança de admissão à comunhão do povo de Cristo, é justo e correto que seja administrado em sua presença, com sua colaboração visível e com suas orações acompanhando-a. Então, é algo que envolve a presença do próprio Deus, bem como a presença da congregação de Deus. A congregação especial de Deus, bem como a contemplação daqueles que são membros da igreja, participando, inclusive, ativamente de todo esse processo. Até hoje, então, o autor vai dizer que muitos fluem ao Rio Jordão para serem batizados no lugar onde o próprio Jesus foi batizado. No entanto, quão maior é ser batizado não onde Jesus já esteve, mas onde ele está, ou seja, na assembleia corporativa de sua igreja. É aqui que ele está, no meio do seu povo, no meio da sua igreja. Então, ampliando as bênçãos esperadas da presença especial de Deus no culto corporativo, um outro teólogo vai dizer o seguinte: é impensável celebrar o batismo como uma cerimônia privada que beira a privar o batizado e sua família de uma parte de seus benefícios. Todo batismo diz respeito a toda a igreja e deve ser celebrado diante da igreja e na igreja. Então, o batismo, ele, por natureza, introduz uma pessoa na comunidade de adoração e, como tal, é um ato de adoração por essa comunidade de um modo completo. Então, por ordem do próprio Senhor Jesus Cristo, o batismo é uma indução aos direitos da comunhão cristã e do culto público e impõe as obrigações que vêm com essa comunhão sobre aqueles que são batizados. Com mais uma vez, o mesmo teólogo vai escrever o sacramento de entrada na aliança da graça, é este batismo. Então, os meios da graça são administrados com mais frequência e poder onde? Onde é que os meios de graça estabelecidos pelo próprio Senhor na sua palavra, eles são manifestados de um modo muito superior a outras ocasiões? De um modo muito especial no culto público a Deus, na adoração corporativa. Então, embora o batismo ele não seja indispensavelmente necessário para a salvação, não é porque você foi batizado que será salvo, nem porque deixou de ser batizado que será condenado, ninguém tem o direito de se juntar à comunidade daqueles que adoram em espírito e em verdade sem ter sido batizado. Deve ser batizado. Ninguém tem o direito de separar a administração do batismo da presença da comunidade adoradora de Deus. Então, se a ceia do Senhor, ela enfatiza a comunidade que está em união com Cristo, falaremos sobre a ceia no próximo domingo, o batismo enfatiza a entrada do indivíduo nessa comunidade, nessa bendita comunidade. A ceia do Senhor é a comunhão com o Senhor Jesus Cristo entre os que já creem. O batismo os coloca dentro da comunidade em que deve crer. É tão importante ter os santos presentes quando o batismo é administrado, quanto na ceia do Senhor, uma vez que todos os presentes têm participação em seu significado. Mesmo no caso do batismo de crianças, há uma grande bênção que vem para toda a congregação. Como Marcel observou, os pais, as testemunhas e a comunidade têm fé e a confessam, e por este batismo são confirmados e selados nesta fé. Este batismo é um meio de graça também para eles. Então, eles devem fazer isso particularmente
quando é administrado a outros. O batismo, né? Nosso, quando nós contemplamos alguém sendo batizados. Nós então devemos tentar melhorar o nosso batismo, pensando no nosso batismo, em como viver segundo as promessas daquele batismo que nós experimentamos, das promessas de juramento que nós fizemos publicamente, tentar viver então diante do Senhor. Isso nos recorda do pacto feito de Deus com o seu povo, nos recorda de verdades maravilhosas quando nós contemplamos o batismo sendo administrado sobre outras pessoas, crianças bem como adultos. Então, um outro ponto, considerar o batismo como um sacramento. E aqui nós faremos, com o auxílio do estudioso, uma comparação com a ceia do Senhor. Uma vez que tanto o batismo quanto a ceia, eles são designados para serem sinais e selos dos benefícios do pacto da graça, e ambos, batismo e ceia, compartilham a mesma dependência da palavra de Deus quanto ao seu significado, algumas analogias importantes devem ser feitas com respeito a como ambos devem ser administrados. O fato claro de que a ceia do Senhor deveria ser observada como um ato de adoração corporativa necessariamente implica que o batismo deveria ser ordinariamente observado também como um ato de adoração corporativa. Isso se deve a quê? Isso se deve ao fato de que as razões pelas quais a ceia do Senhor deve ser observada corporativamente se aplicam igualmente ao batismo. De acordo com 1 Coríntios, capítulo 11, a ceia do Senhor foi observada no contexto de adoração corporativa, no culto público. Paulo ele começou então suas instruções observando que os coríntios participavam da ceia do Senhor quando se reuniam como igreja. É isso que ele vai nos dizer. De fato, nos versículos 17 a 20, ele observou 3 vezes que eles participavam da ceia do Senhor quando se reuniam em um só lugar. Então se trata de adoração e a ceia sendo feita no culto público corporativamente. Isso é contrastado, inclusive, no texto, com comer e beber em particular, ou em suas próprias casas, como nos diz o versículo 22. O que é significativo é que tanto Paulo quanto os coríntios, apesar de todas as suas outras falhas, eles tinham como certo que a ceia do Senhor era um ato de adoração corporativa. No entanto, quando a ceia foi instituída em Mateus capítulo número 26, não havia uma indicação explícita de que ela deveria ser incluída no culto corporativo. Quando ela foi instituída em Mateus 26, não diz, é no culto público. Não há nada sendo dito sobre isso. Então, se a controvérsia não tivesse irrompido ali, a confusão na igreja de Corinto, se ela não tivesse surgido ali sobre a questão do sacramento, então Paulo poderia nunca ter escrito sobre a advertência adequada da ceia do Senhor nas reuniões públicas da igreja. Então, a controvérsia permitiu que o apóstolo Paulo então prescrevesse com mais clareza o momento, a ocasião que a ceia do Senhor deveria então ser celebrada na adoração. Mas não teria como a gente saber isso simplesmente à luz de Mateus capítulo 26. Então, essa prática só poderia ser inferida a partir de outros princípios. E aqui onde entra a importância da inferência ou da dedução, de algo que é extraído de algum lugar que não é explícito. Não apenas a Igreja Apostólica fez essa inferência, mas o apóstolo Paulo deu aprovação tácita de que a inferência estava correta quanto à ceia. O fato, portanto, de que não há comando explícito de que o batismo deve ser observado como ato de adoração corporativa, não significa que Cristo não esperava que fosse. As inferências feitas a respeito da ceia do Senhor tornam fácil fazer uma analogia com o batismo. Então, como Deus, ele esperava que o povo inferisse a natureza corporativa da ceia do Senhor. Como ele esperava que o povo deduzisse isto? Talvez a resposta mais óbvia seja que os primeiros cristãos viram o exemplo dos apóstolos. No entanto, sem a vantagem de ver como os apóstolos observam o sacramento, como se espera que a igreja, no momento atual, aprenda a vontade de Deus nessa área?
A resposta está na natureza e significado do sacramento. A resposta está na natureza e no significado do sacramento, como comunhão. Sacramento. É um sacramento, o batismo assim como a ceia. Comunhão. Ou comunhão com Cristo, bem como com aqueles que fazem parte do corpo de Cristo. Aqui entrou um ponto fundamental. O batismo se trata de um sacramento, e o sacramento se trata de comunhão com Cristo e comunhão com o povo de Cristo. Então, a razão pelas quais a ceia do Senhor deve ser um ato de adoração corporativa aplica-se igualmente ao batismo. Se um sacramento deve ser parte do culto corporativo, então o outro também deve ser. É parte do que torna os sacramentos o que Deus pretendia que fossem. Então aqui, ponto importante, uma vez que se trata de um sacramento, e o sacramento é comunhão com os irmãos e comunhão com Deus, aqui então temos o batismo sendo considerado também como um elemento importante do culto público a Deus, a partir destas considerações, bem como inferências a partir da Escritura e da teologia. Então entra o terceiro ponto, a administração do batismo. Embora a analogia entre o batismo e a ceia do Senhor estabeleça solidamente que o batismo deve ser normalmente administrado como ato de adoração corporativa, os exemplos do Novo Testamento de administração do batismo fortalecem essa afirmação por meio de evidências circunstanciais. Vejam, se os batismos realizados por João Batista, são excluídos, assim como os dos discípulos de Cristo em João 4, versículo 1 a 2, todos os exemplos de batismo cristão no Novo Testamento são encontrados nos livros de Atos. No livro de Atos, nós encontramos batismos. Os batismos, então, no livro de Atos, geralmente seguiam a pregação evangelística. Tinha pregação e, então, batismo. Vemos isso no caso de Pedro. Então, ela seguia a pregação evangelística, a pregação do evangelho. E o culto público não estava especificamente em vista, mas esses exemplos mostram que, com raras exceções, o batismo foi realizado na presença de irmãos crentes. Havia, então, pregação, irmãos crentes, batismo. Então, este ponto ele reforça o significado corporativo do batismo no Novo Testamento e demonstra que, uma vez que a igreja tenha ultrapassado as circunstâncias extraordinárias do livro de Atos, o batismo não deve ser realizado apenas na presença de outros crentes, mas no contexto de culto corporativo, pelas razões teológicas apresentadas anteriormente. Além disso, os primeiros cristãos pós-apostólicos supunham que, em circunstâncias normais, o batismo não deveria ser realizado apenas na presença dos discípulos, mas no culto corporativo. Então, a primeira coisa significativa a notar é a conexão entre o batismo e o ministério da palavra. Eles estão unidos. Eles estão unidos. Você pode conferir essas referências depois, senão a gente vai demorar demais aqui. O batismo seguiu o ministério da palavra em todas as 9 instâncias do livro de Atos. Atos capítulo 4, verso 2, 41, caso de Pedro, proclamando a palavra batismo. Depois você vai encontrar Atos capítulo 8, verso 13, verso 36 a 39, Atos capítulo 9, verso 18, Atos capítulo 10, versos 47 a 48, Atos capítulo 16, versos 15 e 33, Atos 18, verso 8, Atos 19, verso 1 a 7, sempre envolvendo isto, meus irmãos, a ideia da palavra e então da questão do sacramento, do batismo. Então a palavra de Deus, ela é essencial aos sacramentos. É interessante que Calvino vai dizer que os sacramentos são como que apêndices da pregação da palavra. São inseparáveis uns dos outros. Então, a palavra de Deus ela é essencial aos sacramentos. Caso contrário, os sacramentos seriam separados das promessas da Escritura e não poderiam selar essas promessas a ninguém. Então, estão inseparavelmente ligadas. As promessas de Deus elas estão contidas na palavra de Deus e os sacramentos são apenas sinais e selos
dessas promessas. Como Calvino observou, um sacramento nunca é sem uma promessa precedente, mas é unido a ela como uma espécie de apêndice, com o propósito de confirmar e selar a própria promessa e de torná-la mais evidente para nós e, em certo sentido, ratificá-la. Então, se o batismo não seguisse o ministério da palavra, ele não seria batismo. Seria um ritual sem sentido e também não seria um sacramento. Então, não seria exagero dizer que os sacramentos fazem parte do exercício do ministério público da palavra e não tem valor sem o ministério da palavra. Então, a pregação é parte indispensável dos sacramentos. Como escreveu um outro estudioso e teólogo, assim como o batismo é o sacramento de reunir as pessoas na igreja, a pregação evangelística é a pregação que faz parte do batismo. Então, visto que a administração do batismo no livro de Atos está entrelaçada com o ministério da palavra, então, pelo menos, não deveria ser surpreendente que o batismo deva seguir a exposição pública das Escrituras no culto corporativo. É aqui no culto corporativo onde nós encontramos a pregação pública da palavra e então ele deve seguir a pregação pública da palavra. Como mencionei anteriormente, são inseparáveis. Então, visto que a palavra de Deus é normalmente pregada no culto corporativo, então deve-se se esperar que o batismo seja administrado segundo o mesmo padrão. Lucas então registrou o seguinte: os que de bom grado receberam a palavra foram batizados, e naquele dia juntaram-se-lhes cerca de 3.000 almas, à igreja. A palavra traduzida como almas aqui, ela deve ser entendida como pessoas, como indivíduos. O versículo número 43 usa a mesma palavra para afirmar: o medo veio sobre toda a alma, que é uma referência a toda pessoa, e não a alma em contraste com a ideia de corpo, não. Então, o que Lucas pretendia comunicar era que a igreja saltou de 120 para 3.000 membros em um dia. E o batismo dessas pessoas aumentou o número dos discípulos. Após o batismo, perseveraram na doutrina do apóstolo e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, pelo batismo, eles se arrependeram, creram e se juntaram à comunhão e, pela fé, continuaram unidos a ela. Então, os 120 discípulos originais em Jerusalém eram presumivelmente aqueles que estavam todos unânimes e no mesmo lugar, quando o Espírito Santo foi derramado ali sobre toda a carne. Portanto, os 3.000 teriam sido batizados na presença da congregação conhecida na época. 120.000, mais 3.000 acrescentados. Provavelmente, meus irmãos, aquele batismo de multidão de pessoas foi administrado corporativamente. Pessoas contemplaram aquilo ali. Pregação, membros na igreja, pessoas sendo recebidas pelo batismo numa ocasião corporativa, pública e visível. Então, este fato ele não é coincidência, mas característico da prática do Novo Testamento. De fato, os únicos exemplos de batismo que não é provável que outros discípulos estivessem presentes são os dos homens da Etiópia e de Saulo. São dois casos que de fato são excepcionais. Excepcionais. Não havia pessoas contemplando aquilo ali. No entanto, deve ser demonstrado que essas exceções provam a regra. A regra, pregação, pessoas contemplando, pessoas sendo batizadas. Aqui são exceções à regra comum daquele período, de que o batismo deveria ser ordinariamente administrado corporativamente, uma vez que os batismos privados eram realizados apenas quando necessário.
Então, os batismos realizados no Novo Testamento eram corporativos em seu significado, embora não sejam exemplos de batismo necessariamente no culto corporativo. Mas essas razões são suficientes para nos levar a concluir que, de fato, devem ser, hoje, na Igreja de Cristo, neotestamentária, feita na adoração pública a Deus. A igreja primitiva, inclusive, considerava assim. As práticas da igreja primitiva servem como um testemunho útil de como os seguidores de Cristo entendiam as Escrituras logo após a morte dos apóstolos e o fim do Novo Testamento. Os exemplos dos primeiros ritos batismais cristãos demonstram que o batismo foi incluído no culto corporativo. Então, a administração do batismo foi realizada inicialmente de maneira muito simples na igreja primitiva e, segundo o padrão do Novo Testamento, foi administrada logo após a profissão de fé. Não há muita informação disponível sobre isso, a respeito da sua administração, mas parece que os batismos foram realizados, de fato, desta forma, naquele período. Então, isso certamente acabou se perdendo durante algum período da igreja, no meio de questões teológicas equivocadas. Contudo, no início da Reforma, os teólogos protestantes, eles procuraram retornar às práticas do Novo Testamento e dos primeiros teólogos patrísticos, os pais da igreja, restaurando o rito do batismo ao culto corporativo da igreja. Então, concluindo, meus irmãos, o fato de que o batismo foi realizado como parte do culto corporativo imediatamente após o término do Novo Testamento apoia a conclusão de que era a prática pretendida pelos apóstolos. Embora a igreja primitiva não seguisse exatamente os apóstolos em tudo, o fato de que ela tomasse como certa a administração corporativa do batismo afirma a probabilidade de que as inferências extraídas do Novo Testamento sejam corretas. Todo o Novo Testamento, quanto à prática da igreja primitiva, apontam para a propriedade de batizar como ato de adoração corporativa. Concluindo, então, nas palavras do próprio autor deste conteúdo, o batismo não é apenas um ato de um indivíduo, mas é um ato de adoração corporativa para toda a comunidade de adoração. Como Marcel expressou bem, para cada crente individual e para toda a igreja, esse batismo é uma prova da graça recebida, um sinal da fidelidade de Deus, um incentivo à oração, um apoio à fé e uma exortação a uma nova gratidão e obediência. Em tudo isso, Deus é supremamente glorificado, sua fidelidade confessada e a magnificência de seu nome exaltada. Amém. Então este era o propósito. O propósito é tentar apresentar algumas razões para compreendermos por que razão o batismo é elemento de culto. E encontrar este material e ler sobre isto foi muito bom para mim, porque você não encontra com clareza nada sendo tratado sobre isso, para que entendamos por que razão o batismo é elemento de culto. E é isso. Não sei se algum irmão tem alguma coisa para falar.